Carille, a sua análise dessa partida, no qual o Santos teve algumas diferenças da primeira para a segunda etapa, já com duas mudanças e também no estilo de atacar, apostando muito na bola longa, por ali que saiu o primeiro gol, falar dessa mudança de estratégia, principalmente também, se me permite duas perguntas, sobre o Kevson, a situação dele que acabou preocupando muito a gente, logo que entrou, saiu ali machucado, como que é a situação dele, o que já deu para perceber ali no vestiário? Boa noite, Bruno. Primeiro tempo, a gente teve muita dificuldade, porque o Guarani, muito bem armado pelo Humberto ali, a gente perdeu um pouquinho a paciência. O que eu mais cobrei no intervalo foi que muitos jogadores estavam indo lá buscar a bola no pé dos zagueiros e no pé do João, e faltava jogadores entre linhas ali para receber a bola e dar sequência para o ataque. Foi isso que eu mudei. As duas substituições foram porque sentiram, tanto o Felipe como o Júlio, né? Então, nesse momento não foi nada tático, até poderia fazer alguma outra coisa, mas não tive tempo para pensar em mudança tática, e sim na mudança para colocar jogadores, nesses jogadores que estavam se sentindo incomodados com alguma dor. E o segundo tempo, a gente observou essa questão da linha deles alta, começamos a trabalhar com calma também, não jogando a bola de qualquer jeito para frente, atrás da linha deles, e dali se originou o pênalti. Um bom lançamento do Joaquim, com um belo domínio do Guilherme já entrando na área ali, e ali se iniciou a nossa vitória. 5 jogos, 4 vitórias, bem feliz por esse início, sabendo que a gente pode melhorar muito mais. Sobre o Kevson, muito cedo, né? É jovem, daqui um pouquinho foi só um susto, né? Vamos esperar aí os exames para que nós todos possamos saber melhor o que aconteceu. Carille, boa noite. Felipe Cardoso, do Esporte por Esporte. Queria que você falasse do Morelos, né, que enfim pôde estrear, e como que você pensa, como que você lê as características desse jogador, e se ele já é uma opção fisicamente falando para quarta-feira. Obrigado. Morelos é um jogador que eu já acompanho há muito tempo. Torneio da Flórida, acabamos jogando junto lá um jogo, 2019, se eu não me engano, ou 18. Jogador de força, um jogador que ficou bastante tempo na Europa, rápido, né? E também é um armador, tanto do passe ali para o Guilherme no segundo gol. Tem treinado muito, mas assim, digo que não só ele, como a maioria ainda não está pronto para fazer 90 minutos, ainda mais nessa sequência. E é claro que ele está um pouquinho mais atrasado em relação a isso, mas acredito aí que ele suporte aí uns 60 minutos bem se eu precisar. Carille, boa noite. O Santos nos últimos anos sofreu muito com os laterais direitos, e nesse ano trouxe dois que têm jogado com frequência e bem avaliados pela torcida. Eu queria saber a tua avaliação do Aderlan e do Rainer nesse início de temporada, por favor. São dois jogadores com características diferentes, porém ocupam a mesma posição. O Rainer é mais um estilo de ala, com força, que chega, que marca forte. O Aderlan mais lateral, um cara que constrói mais por trás, posicionamento muito bom, sem bola. Acho que foi do tempo que ele trabalhou em Portugal e também no Red Bull Bragantino ali, que tinha isso muito definido. Esse foi um jogador que para mim foi uma surpresa, e agradeço sempre a diretoria do Santos ali, o Galo e todos os envolvidos, porque estava jogando muito bem no Bragantino. Eu não achava que fosse tão fácil. E além de estar jogando bem, o Bragantino fazendo boas campanhas, assim, que bom que a gente conseguiu. Tem sofrido um pouquinho ainda na parte física, né? Ele mesmo tem passado isso para nós. É um cara que demora um pouquinho mais, mas vem crescendo junto com a equipe aí. Vai ser muito importante para a temporada. Carille, boa noite, parabéns pela vitória, né? Eu queria que, se possível, a gente começasse a projetar o clássico da próxima quarta-feira. Eu sei que ainda você não vai começar a pensar exatamente agora, que vai comemorar a vitória contra o Guarani, mas você vai ter na próxima quarta-feira um clássico que para o torcedor do Santos ele tem uma rivalidade, uma história que é a parte de qualquer coisa. Você é um profissional que conhece os dois lados. O Santos chega com essas 4 vitórias em 5 rodadas e vai encarar um Corinthians que chega numa crise de 4 derrotas seguidas e até próximo da zona do rebaixamento. A torcida já deu um recado ali dizendo que quarta-feira é guerra. Você conhecendo bem os dois lados, de que maneira você imagina que Santos e Corinthians vão protagonizar esse duelo aqui? O quanto pode ser importante uma vitória aqui para que o Santos também consiga mais confiança dentro desse início de temporada? Boa noite, Felipe.
Sim, é muito importante para o torcedor o jogo, mas para nós também, né? Nós estamos juntos, não é uma briga só nossa, é uma briga de todos nós essa temporada para conquistar coisas grandes, né? A minha gratidão para o Corinthians ela vai ser eterna, isso eu não vou esconder nunca, mas hoje eu estou aqui e vamos trabalhar e preparar bastante para a gente fazer um grande jogo e ser merecedor de uma vitória, a primeira vitória desse grupo em um clássico, né? Então, vir nessa sequência de 5 jogos, 4 vitórias e ter uma vitória diante do Corinthians jogando bem, fazendo por merecer, isso vai ser um prêmio para esse início. Acho que o jogo do Corinthians vai dar o quê? Um mês de trabalho, né? Podendo aí construir a 5ª vitória em 6 jogos. Então, sim, hoje é dia da gente respirar, curtir essa vitória. Somos líder provisório do geral, né? Enquanto Palmeiras e São Paulo não jogar, não igualar os jogos, somos os líderes e a gente tem que valorizar bastante isso. E a partir de amanhã já começo a trazer informações e preparar o nosso grupo de jogadores para esse clássico importante. Fábio, boa noite. Tudo bem? Duas questões, mas as duas são bem parecidas. Você terminou a partida com 2 centroavantes e tanto o Willian estava por dentro como o Moretti. Se isso foi uma circunstância da partida, você pretende fazer isso outras vezes desde o início do jogo? E o segundo questionamento é se o Pituca pode jogar ali do lado do Schmidt, lado a lado, como camisa 5, se vai haver essa variação tática, porque eu senti, principalmente no primeiro tempo, em alguns momentos que os meias estavam um pouco distantes do volante. Se pode o Pituca dar um passinho ali para trás, se pode haver essa variação. Obrigado. Pode sim, em relação, começando por essa aí dos volantes, foi a falta de paciência no primeiro tempo, todo mundo querendo participar, abrindo muito pelos cantos, né? Foi o que eu chamei a atenção o Julio ficou muito isolado, os nossos jogadores longe, o Casares aberto pela esquerda e muitas vezes o Pituca aberto pela direita e sem ninguém ali para construir perto do 9, né? Mas foi um pouquinho pela dificuldade do jogo e a gente não teve paciência para continuar insistindo naquilo que seria melhor para nós. Dos 3 atacantes, o único que é 9-9 é o Julio, né? Morelos e William. William tem jogado de 9 agora nos últimos anos, mas sempre foi um cara de lado, de movimentação, né? Trabalhou comigo lá no Corinthians, quando eu era auxiliar. E o Morelos também é um cara que não fica, é um cara que sai, que tem qualidade de jogo, que pode ser um armador também. Então pode sim, tá? Pode jogar. Fiz isso. Eu não gosto de fazer algumas situações em jogo sem ter treinado, e essa foi uma questão que eu não treinei ainda, não tive tempo, mas eu sei que pode. Carelli, boa noite. Tá certo? Boa noite, Felipe Noronha, ouvinte Santos. Casares e Otero foram titulares novamente, né? E posso estar errado, mas eu tenho visto que é um teste para decidir quem joga no lugar do Juliano, talvez, ou no lugar do Pedrinho. Você enxerga um deles mais como um ponta, um deles mais como um meia, ou você enxerga os dois ocupando os 2 espaços e fazendo esse revezamento? Quem são os jogadores? O Casares e o Otero. Não, o Casares é 10, né? Eu tentei uma situação contra o Palmeiras, fazer ele flutuar de fora para dentro e ser um meia, mas a gente não teve controle do jogo e aí dificultou para ele. É um cara que precisa receber bola e fazer o time jogar, né? O Otero é um jogador de lado, que pode jogar por dentro, mas é um meia atacante, não é um meia armador, que nem Casares, que nem Nonato, que nem Juliano, né? Então fica também como se fosse 2 atacantes, ter o Otero por dentro, parecido com William e Morelos. Né? Já trabalhou comigo na Arábia, já usei ele assim, eu sei que ele pode ser, mas não é um cara que constrói, que vai dar aquele passe para gol, assim. Ele não é um jogador de força, que bate muito bem na bola, e perto da área ali, se ele tiver oportunidade, a gente sabe que se deixar ele finaliza bem e acertando o gol. Carille, aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate, parabéns pela vitória. Carille, eu queria te perguntar sobre a sua dupla de zaga, já foram 5 jogos nesse Campeonato Paulista, em 3 a defesa do Santos não foi vazada. Queria te perguntar qual é a segurança que tanto o Gil como o Joaquim te passam para você, tanto na bola aérea, mas também no jogo jogado, em que ali esses 2 jogadores estão jogando muito bem, e mais uma vez protegeram muito bem ali a entrada da área do Santos. Muito obrigado. É claro que eles estão jogando bem, mas sem bola todos marcam e isso facilita para os zagueiros, né? Com bola todos vão jogar. A construção do primeiro gol hoje saiu de um passe de zagueiro, né, do Joaquim, que originou o pênalti. Então com bola todos vão jogar
né? E sem bola todos vão marcar, e isso facilita sempre o sistema defensivo. Um jovem ainda com um potencial muito grande, o Joaquim, esse cara, para mim, ele tem que se preparar para coisas enormes, velocidade, imposição, força, né? Tudo que um zagueiro precisa. Com a experiência do Gil, está sendo bom ali. O João tem trabalhado muito pouco em todos os jogos, né? A gente está levando poucas finalizações, está sendo importante para o João também. Mas assim, muito feliz com os dois, com o Messias, que vem treinando bastante, com o Samuel, que está treinando com a gente ali, com o Diego, que treinou um pouquinho com a gente também. Muito feliz, e quem jogar vai ter esse suporte do time todo, porque sem bola todos vão marcar. Carilli, boa noite. Vitor Salles, Alambrado Santista. Uma pergunta sobre João Schmidt, um jogador que chegou esse ano, foi um achado, veio do Japão para cá e resolveu a tua posição ali de primeiro volante. Queria que você fizesse uma avaliação sobre ele. E também, só para falar rapidamente, se o Juliano já vai ter condições de voltar para o jogo contra o Corinthians. Obrigado. Não, assim, cara, achado não é um achado. A gente que está no futebol, e eu ainda mais que estava no Japão, ele jogou os últimos 3 anos no Frontale lá, que é um dos maiores do Japão e da Ásia. Time grande, jogar no Japão é muito difícil, corrido, pegado, com muita técnica, e ele ali sobressaindo. Eu sei que ele tinha propostas para continuar no Japão, né? E a gente conseguiu, acabou trazendo. O Galo também já tinha trabalhado com ele na seleção, quando o Galo era da seleção, jogou no São Paulo, jogou na Itália, jogou em Portugal. Então também é outro parecido com o Aderlan, assim, que eu achava muito difícil de acontecer, e aconteceu, e está com um início assim maravilhoso, e acredito que ele possa crescer ainda mais junto com toda a equipe. A outra qual é? Desculpa. Não, difícil, né? Não trabalhou, não fez nenhum treino com bola ainda, muito difícil para quarta-feira. Boa noite, Carilli. Bruno Lima aqui da Trivela. A gente já falou sobre o jogo contra o Corinthians, e o Corinthians é um adversário que vai vir na Vila, que se encontra hoje na zona de rebaixamento. O fato de o adversário do arquival do Santos se encontrar em crise te faz você mudar a preparação para esse confronto? Não, é claro que a gente tem que observar o adversário, mas primeiro olhar para nós, né? Primeiro olhar para nós. Claro que eu imagino como vai vir. Trabalhei com o Mano 2 anos e meio, né? Então sei da cabeça dele, imagino como ele possa vir, e é nos preparar, olhar muito para nós e sim ver os detalhes do adversário para que a gente não possa ser surpreendido. Carilli, boa noite. Eduardo Jardim, TV Cultura Litoral. Queria te perguntar sobre o Guilherme em específico, né? O Guilherme, ele vinha aparentemente se cobrando bastante, né, por esse gol que saiu hoje até em dose dupla, né? Queria que você falasse um pouquinho se acha que ele vai conseguir até jogar mais leve, né? Ele que é um cara que chegou com uma expectativa até, né, pela questão financeira também, o contrato longo, enfim. Obrigado. O Guilherme é outra questão, né? Fez um ano muito bom no Fortaleza, mas muito bom. Eu acompanhei muito ele na Arábia, enfrentei ele bastante lá, onde ele foi muito bem também. O único lugar que eu não acompanhei o Guilherme foi nos Emirados. Do restante, acompanhei todos os lugares e sempre num nível muito legal. Penso que os 4 primeiros jogos foi prejudicado pelo campo, tanto em Ribeirão, Palmeiras, quando eu coloquei ele no segundo tempo, Ponte Preta debaixo de muita água e Água Santa lá também. Acho que foi prejudicado. É claro que tira o peso dele, não só dele, mas de toda a equipe, e aos poucos, quanto mais gols fizermos, quanto mais jogadores fizer, é claro que dá um alívio geral. Carilli aqui, Vinícius Figo do Baixada Esporte. Carilli, você já destacou que o William tem jogado de 9 nos últimos anos da carreira, mas que faz outras funções. Hoje ele terminou a partida um pouco mais recuado em relação ao Morelos. Ele se encaixa numa possível vaga para esse meio de campo, disputando com o Casares, ou foi só uma alternativa do jogo mesmo? Ou ele pode começar a trabalhar ali como um 10, já que o Casares, nas suas atuações, tem pecado um pouco ainda no ritmo de jogo e na distribuição das jogadas? Assim, o Casares é um cara que vai errar, porque ele é o meia que tem que tentar, né? Então, até no jogo contra o Palmeiras, que deu um impedimento do William, que não estava, foi um passe dele. No primeiro tempo estava 0-0 o jogo e não estava impedido. Bandeira deu, era difícil, mas se acontece o gol, vai pro VAR e é gol. Né? Então, assim, é um cara que tem que ter a liberdade para tentar, sim. É claro que as equipes hoje, estou vendo que está marcando muito, e é claro que dificulta para o meio, e nós estamos nos encontrando ainda, por isso que eu acho que as vitórias, mesmo muitas vezes não sendo brilhante, é importante, que vai passando confiança e vai mostrando que a gente está no caminho certo.
Mas eu estou muito feliz porque ele tenta, ele enxerga, tira do aperto. Acho que hoje só no primeiro tempo ele ficou muito aberto na esquerda. No segundo tempo já conseguimos trazer ele mais para dentro. E o William pode jogar ali sim, cara. Talvez com mais trabalho, com tempo para treinar. Não vejo isso tão cedo, tão agora nos próximos jogos assim para iniciar. Mas ali na frente, quando a gente tiver semana aberta para trabalhar, pode ser assim uma alternativa.